Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, quando eu falei com o pastor sobre estar ministrando, Deus tocou no meu coração uma palavra sobre o tema do mês, que é a chegada de um novo tempo. E muitas das vezes a gente espera por esse novo tempo, que a gente procura o tempo nosso, não o tempo de Deus. Então gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis, capítulo 41, versículo 38, que fala José como governador do Egito. Amém? Gênesis capítulo 41, versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem bom, um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. E disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de suas mãos, e pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhe. Assim pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Senete, filha de Potífera, sacerdote de Então saiu José por toda a terra do Egito, e José era de idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Amém? Irmãos, esse texto ele fala quando chegou o novo tempo na vida de José. E para que chegasse esse novo tempo, a gente temos que voltar lá atrás, quando tudo começou. Porque muitas das vezes, para chegar um novo tempo na nossa vida, principalmente quando estamos no caminho do Senhor, há situações, aprovações que Deus faz com que nos fortalecemos. E a Bíblia conta que José, ele era um menino que tinha sonhos, que Deus deu o dom dos sonhos, mas só que o dom dos sonhos não veio assim no começo. José, ele teve o seu sonho, teve seu sonho com os fechos se prostrasse a ele, e ele falou para os irmãos: tive um sonho ao qual o fecho de vocês prostravam ao meu. E ali José não sabia que era a chave de um novo tempo que Deus estava dando para ele. Às vezes pessoas perguntam, a gente pergunta, por que a gente, quando está no caminho do Senhor, tudo demora para acontecer? Não é o tempo que Deus há para poder nos fortalecer. E José, diante daquilo, teve um outro sonho, que foi o sonho ao qual as estrelas, o sol e a lua prostravam a ele. E ele falou isso para o seu pai, falou isso para os seus irmãos. E ali, Deus estaria tirando José daquela situação cômoda, porque ali levantou inveja dos irmãos. E os próprios pais perguntavam para José: então quer dizer que você
que a gente será submisso a você. E naquela época, eu acredito, a gente vendo, que naquela época era uma questão de honra ter o filho sempre pensava, na ausência do pai e da mãe, é eu que vou ficar à frente da família. E nunca eles iam aceitar que José, o mais novo, ficaria à frente da família. Mas só que eles não sabiam que aquele sonho não era daquele momento da família, aquele sonho era um novo tempo que ia chegar na vida de José. Aquele sonho era apenas para tirar ele da sua faixa, do seu comodismo. A pastora falou domingo sobre isso, e foi mais ou menos o que aconteceu na época. Porque Deus ele permite que os irmãos de José tentam matá-lo. Deus ele permite que os irmãos de José vendam ele como escravo. Mas Deus nunca desamparou José. Deus nunca saiu do lado de José. Às vezes Deus nos permite que aconteça muitas coisas na nossa vida, o qual a gente pergunta, mas por que está acontecendo comigo? Às vezes a gente ajoelha à noite e a gente fala, Deus, mas o dia meu não foi aquele dia que eu esperava. Eu levantei da parte da manhã, eu fiz a minha oração, eu ajoelhei, e o dia não foi aquele dia que eu esperava. Mas Deus ele está nos mostrando, ele está nos trabalhando a gente para um novo tempo. E Deus começa a trabalhar a vida de José para um novo tempo. Porque naquele momento que José é entregue como escravo, ele poderia ter aquele homem que pegou José, poderia ter levado ele para qualquer lugar do Egito. Mas Deus leva ele direto para o Egito, porque ali estava a sua promessa, ali estava o novo tempo que Deus estava prometendo para José. Mas só que Deus, ele precisava fazer com que José se tornasse forte. E muitas das vezes Deus primeiro ele faz com que a gente se torne forte, que a gente não desiste nos primeiros degraus. E José, quando ele chega como escravo, ele é vendido a Potifar como escravo. E ali ele começa uma nova vida. Ali ele começa a ganhar sabedoria, ele começa a ganhar confiança, até que ele fique tomando conta, fica como o chefe da casa de Potifar, na ausência de Potifar. Mas só que ali não é o que Deus quer para ele, que para ele ali tá bom do jeito que ele chegou, ali tá ótimo do jeito, para quem foi quase morto os irmãos, para quem foi vendido como escravo, hoje tomando conta da casa do chefe da guarda real de Faraó. Mas só que Deus queria muito mais para José. E Deus às vezes ele quer muito mais para a gente. Às vezes a gente fala assim, vamos subir degraus por degraus, mas não é. Quando a gente fala assim, a gente para em algum lugar, a gente fala assim, não está bom do jeito que está na nossa vida. Esse dia atrás eu estava conversando com a minha irmã na casa dela, ela falou uma coisa, que aquilo foi uma das coisas que mais, ela virou e falou assim, vocês param na vida, vocês têm que pensar lá na frente, vocês têm que subir, vocês têm que começar a crescer. E muitas das vezes a gente fala assim, não, está bom do jeito que está aqui na nossa vida. Eu vou para a igreja na quarta, vou para a igreja no domingo, tenho a minha vida, às vezes dou um passeio, está ótimo, e não é isso que Deus quer para a gente. Deus ele quer muita coisa na nossa vida. E José, na casa de Potifar, ele fica cômodo ali, até que Deus fala assim, agora é a hora de eu te tirar daí. E Deus usa a mulher de Potifar para poder fazer isso, com que ela tenta assediar José, e José acaba sendo preso, indo para o cárcere. Aí eu fico imaginando o que passa na cabeça de José ali. O que Deus quer para mim? Desde quando eu saí da casa dos meus pais, forçado pelos meus irmãos. Eu chego como escravo numa casa onde, como eu estou bem, quando eu estou bem, as coisas volta lá na estaca zero, estou preso agora, estou no cárcere. Mas só que às vezes é aí que Deus começa a tratar você, Deus começa a modelar você. É nas horas difíceis que Deus começa a ver quem é você.
Não é nas horas boas, porque quando tudo tá certo, tudo tá bonito, Deus fala assim, olha lá para você ver. Vamos ver como que Ele vai agir quando as coisas começam a dar errado. E muitas das vezes as pessoas largam do ministério quando as coisas começam a dar errado. Isso acontece muito, porque às vezes você chega e fala assim, olha, você estava na igreja, agora voltou para o mundo, como se diz, está na bagunça. Eu fiquei na igreja 1 ano e as coisas não melhorou, as coisas continuou do jeito que estava. Por quê? Não soube esperar a chegada de um novo tempo. Porque tudo às vezes a gente quer no tempo nosso. Às vezes a gente pensa no nosso tempo. A gente não quer saber o tempo de Deus. E Deus ali dentro daquele cárcere, Deus faz com que José ganhe a confiança do carcereiro. José passa a tomar conta daquele cárcere. José passa a ser o homem de confiança que o carcereiro tinha ali. Só que ele não é o homem de confiança do carcereiro, ele é o homem de confiança de Deus. Às vezes a gente acha que a gente é pessoas de confiança de homens do lado nosso. Nós não somos, nós somos homens de confiança de Deus. E José ali, ele começa a pôr em prática o para que Deus está levantando ele. Sem saber, ele começa a pôr em prática. Eu fico imaginando o que passava na cabeça de José ali naquele momento. Poderia estar na minha casa quietinho, hoje estou aqui preso, apanhei, fui escravo. Eu fico imaginando que é igual quando passa na cabeça nossa. Às vezes, muitas das vezes, a gente vem para a igreja, assim, a gente pensa assim, nossa, eu não queria estar lá, queria estar em casa deitadinho, nesse frio, poderia estar em casa, mas não é. Se a gente está aqui, Deus está mostrando para a gente o quanto a gente é fiel a Ele. E José mostrava o que era fiel a Deus, ele mostrava o quanto ele era fiel a Deus. Agora vem a parte que José começa a interpretar sonho. José vai e interpreta o sonho daqueles 2 homens. Aí eu fico pensando, olha a coragem que José teve de interpretar o sonho de 2 homens. Ele fala assim, em tantos dias você será restituído ao seu cargo dentro do palácio. Aí tudo bem, aquele homem falou, opa, se acontecer bem, se não acontecer, tá beleza. Agora vem o outro sonho do outro homem. José fala assim, em tantos dias você morrerá pelas mãos de Faraó. Imagina a coragem que José teve de entregar a morte a um homem. Só que não era José, não estava se tratando de José, estava se tratando de Deus, porque aquilo ali fazia parte do novo tempo que Deus tinha para José. E tudo aquilo que José passava era etapas que Deus fazia com que ele ficasse mais forte, para que quando ele chegasse nesse momento que eu li aqui, de virar governador do Egito, ele estaria forte. E José entrega aquele sonho e acontece aquele sonho. Aquele homem é restituído ao cargo e o outro morre. Mas só que José, ele comete um erro naquele momento. E qual que foi o erro que José cometeu? Ele chega naquele homem e fala para ele, quando tiver com o faraó, lembre de mim, fale de mim para o faraó. Mas não se tratava do faraó para levantar José, se tratava de Deus. E muitas das vezes a gente depende de pessoas, a gente esquece de Deus, a gente fala para pessoas, fala assim, resolve aquele problema para mim, tenta resolver aquele problema para mim, mas a gente não fala com quem é de direito de falar, que é Deus. A gente não espera o momento de Deus. É igual se você chegar, igual a gente chega aqui, o pastor vira e fala assim, ô Jason, até o final do ano você vai ter um carro novo. Estamos entrando no mês de julho, daí para o final do ano, mais 5 meses. Quando der ali para agosto, outubro, o carro não chega, o Jason chega e fala assim, ô pastor Evaldo, vai lá, conversa com o pastor lá, quanto que vai chegar o meu carro?
Mas não foi o pastor que falou, é Deus que mostrou. E Deus mostrou para José. Só que José, naquele momento, ele comete esse erro. No entanto, que a história fala que José, que depois que o homem foi restituído ao cargo, José ainda ficou um tempo lá dentro daquele cárcere. Por quê? Deus começa a mostrar para ele, não vai ser o homem que vai te levantar, não vai ser o homem que vai te dar um novo tempo, vai ser eu que vou te dar um novo tempo. Se eu te trouxe até aqui, eu vou cuidar de você. Não vai ser o carcereiro, não vai ser o faraó que vai cuidar de você. Vai ser eu que vou cuidar de você. E José ali, ele começa a entender o que Deus tem na vida dele. E muitas das vezes a gente não entende o que Deus tem na nossa vida. Às vezes a gente acha que as coisas têm que ser no tempo nosso, não no tempo de Deus. E quando o pastor colocou esse lema, é chegado um novo tempo, eu parei para pensar e comecei a refletir sobre isso. Porque é uma frase, é um tema forte, pesado. Porque você pega e fala assim, quando é chegado esse novo tempo? Por que é chegado esse novo tempo? Quando? Não é quando. É o que Deus o tempo que Deus vai colocar ele na sua frente. Assim aconteceu com muitos. Assim aconteceu com Josué. Aconteceu com Moisés. Deus prometeu um novo tempo aos hebreus. Mas só que eles começaram. A Bíblia fala que eles mesmos começaram a ditar o tempo deles, aonde eles ficaram 40 anos no deserto andando em círculo. Porque eles não esperaram o tempo de Deus. E quando Moisés sobe ao monte, que eles fazem um bezerro, aquele bezerro de ouro, aquilo ali mostra tudo, que eles não esperam o tempo de Deus. Eles querem o tempo deles. E José está ali, no cárcere. Até que chega um dia que Faraó tem os dois sonhos. E Faraó começa e chama pessoas para poder desvendar os sonhos dele. Ele chama aquelas pessoas e todos chegam e nada. Uns falam, vai acontecer, o sonho seu quis dizer isso. O sonho seu quer dizer isso. Ele fala, mas eu tive sonho, eu sonhei com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, quais as vacas magras comiam as vacas gordas. Eu sonhei com 7 espigas formosas e 7 espigas secas, quais as espigas secas comiam as espigas formosas. E muitos não conseguem decifrar aquele sonho. Só que ali tem um homem que sabe a pessoa que vai decifrar aqueles sonhos. Só que não é aquele homem que vai fazer com que Faraó chame José. É Deus que vai mostrar José a Faraó, através daquele homem. Às vezes, igual eu falo, quando Deus tem um novo tempo na sua vida, você pode passar por tudo, todas as situações todas as situações ruins, mas Deus nunca vai sair do seu lado. Nunca vai deixar o seu lado. Eu falo isso porque, igual às vezes eu converso com muitas pessoas, as pessoas falam para mim assim, nossa, Ítalo, quem era você e quem é hoje, hein? Não sou perfeito ainda, tem muito para melhorar. Mas só que eu paro e penso, faço ser pior. Para quem ficava andando de carro embriagado, sem carteira, chegava final de semana e ficava preocupado aonde que ia beber, aonde que ia a festa. Hoje não se preocupa, hoje fala assim, o meu compromisso é com Deus. Mas só que para chegar até aqui hoje, Deus ele fez o que fez com José, é o que ele faz na vida de todo mundo. No tempo certo eu vou colocar ele na igreja, no tempo certo eu vou colocar ele naquele púlpito, no tempo certo eu vou levar ele, eu vou trazer ele para mim. Porque eu falo o seguinte, quando Deus falar assim, não, aquele ali para mim, pode ter certeza, na primeira curva Deus vai soltar a mão dele, vai falar assim, você se vira aí. Agora aquele que Deus tem um propósito, que Deus tem um tempo na vida dele, Deus não larga da mão dele.
Isso você pode ter certeza. Porque às vezes eu falo, desde pequeno, desde criança, eu ouço as histórias sobre a minha vida. As pessoas que conviveram com a minha mãe, conviveram com a minha tia, elas falam assim, você na época que você nasceu, você foi milagre. Você passou por vários hospitais e ninguém sabia o que você tinha. Só que não era médico, não era minha mãe, era Deus, um propósito de Deus. E hoje, se a gente está aqui, é o propósito de Deus em nossas vidas. E José, ele é chamado, aquele homem fala para Faraó, lá no cárcere tem um homem que é capaz de decifrar o seu sonho. Faraó fala, busca esse homem para mim, traz esse homem para mim. Vamos ver o que ele é capaz de fazer. Porque eu já chamei todo mundo aqui. E ninguém, agora você vai falar que um preso está lá e vai decifrar. É um hebreu. Ele vai decifrar o seu sonho. E José, mais uma vez, agora ele vai ser ele vai ter uma coragem que muitos não têm. Eu vou decifrar o sonho de Faraó. E se der errado? E se o que eu falar não acontecer? O que vai acontecer comigo? Eu posso morrer. Só que não é José, não está se tratando de José, está se tratando de Deus. É Deus que vai pôr a mão nele, é Deus que vai decifrar o sonho. Deus, ele vai nos usar, Deus nos usa. Ele usa usa pastor, usa o Evaldo, usa a pastora. Às vezes a pessoa está lá falando abobrinha, está lá falando coisa. Não é Deus que está falando. Então José, ele sobe até o palácio, ele fala com Faraó, ali perto de todo mundo. Ele pega e fala para Faraó, o sonho que você teve, me conta o seu sonho. Faraó conta o sonho para José. Aí eu fico imaginando a coragem dele na hora de desvendar um sonho desse. Ele pega e fala, o que o meu Deus quer dizer, que haverá 7 anos de abundância no Egito e 7 anos de seca, fome. Olha para você ver a coragem que ele teve. Ele confiou, agora ele confia no Deus dele, agora ele sabe que é o Deus dele que está ali, e o Deus dele não vai abandonar ele, como o Deus dele fez com aqueles 3 homens que foram jogados na fornalha. Momento algum eles falam, não, nós vamos ajoelhar aqui para nós não cair lá dentro daquela fornalha. Só que ele sabia, eu tenho um Deus que ele está lá dentro esperando eu tenho um Deus que ele está lá dentro, ele vai me proteger. E José, ele sabia, eu tenho um Deus que é ele que vai decifrar o sonho de Faraó, não é eu vou ser apenas um instrumento. E muitas das vezes a gente é usado como instrumento de Deus. E Faraó, o texto conta que Faraó, depois daquele sonho, depois que José fala para ele qual foi o sonho, Faraó pergunta se há um homem de tanta inteligência, um homem de Deus, que José fez. Mas ali chega um novo tempo na vida de José. E aquele novo tempo que chega na vida de José agora ele não é só um governador do Egito. José é um homem de Deus à frente do Egito, diferente de um só governador. José é um homem de sabedoria. José é um homem que ele vai proteger não só os hebreus e sim os egípcios. Naquele momento, José não está ali para proteger o faraó, ele não está ali para proteger a família do faraó, ele está ali por um propósito de Deus. E a Bíblia fala que quando os irmãos de José descem para o Egito, sem conhecer, sem saber quem é José, eles o encontram, e José fica ali, querendo saber quem são eles. Só que Deus vai mostrar para ele, Deus agora vai ensinar, vamos ver se o que eu te ensinei valeu a pena.
Vamos ver se você é capaz de perdoar os seus irmãos. O que adianta você ser exaltado lá em cima e você não perdoar o próximo, não perdoar quem te fez mal? Não vai adiantar. Eu fico imaginando como é difícil para José perdoar as pessoas que tentaram te matar, as pessoas que te venderam como escravo, as pessoas que fizeram ele passar por tudo que ele passou nesse período de mudança na vida dele. Só que José, ele teve uma sabedoria que não era ele, era Deus. Ele sabia que era Deus que estava cuidando dele. É igual quando ouvimos a história de Jó. Passar por tudo que Jó passou e continuar firme com Deus. Firme com Deus. E quando chega um novo tempo na vida de Jó, ele é restituído tudo que ele tinha em dobro. Imagine José ali naquele momento, cara a cara com os irmãos. Você lembra quando, hoje eu sou governador do Egito, você lembra quando vocês me venderam? Porque os irmãos não sabiam o que era o propósito de Deus na vida dele. Os irmãos achavam que aquilo ali era pouco. O que José queria era tomar conta da casa, José queria ir à frente da família. E muitas das vezes as pessoas, elas tentam te barrar, achando que você vai ficar ali, não, ele quer tomar, ele quer a frente do trabalho dele, ele quer a frente do emprego dele. Só que essas pessoas, quando elas acham que elas estão te atrapalhando, elas estão fazendo para Deus, para que você vá lá em cima, que você seja exaltado lá em cima, que você tenha um novo tempo, um tempo de Deus. E José perdoa os irmãos e fala para os irmãos: eu quero ver meu pai. Como está meu pai? E eu fico imaginando como que Deus é tão bom. O tempo que levou, o tempo que ele ficou desaparecido, dado como morto, Deus guardou o pai dele. Vou fazer com que ele seja exaltado e vou fazer com que ele encontre o pai dele, que ele encontre a família dele, que ele perdoe a família dele. E muitas das vezes, quando acontecem muitas coisas em nossas vidas, a gente fala assim, a gente pensa assim: quando eu estiver lá em cima, eu vou pisar na cabeça de todo mundo que fez mal para mim. Eu vou fazer, eu fiquei sabendo que eu vou virar gerente do meu trabalho, vou ser um encarregado. Quando eu estiver lá, aquele um que fez mal para mim, ele vai ver só. Só que não é isso que Deus quer, não é isso que Deus mostra, não é isso que Deus fala. Um irmão, Deus passa para o irmão. Deus, ele passa a sabedoria de você saber perdoar, ter inteligência. E José, naquele momento, ele teve inteligência, ele teve a bondade no coração de perdoar os seus irmãos. Porque eu fico assim pensando, a mágoa que ele tinha ali. Às vezes a gente fala assim: nossa, quando é da rua a gente espera ser traído. Agora quando é de dentro de casa, eu fico imaginando José ali. Os meus irmãos ajuntaram todos para tentar me matar, ajuntaram todos para ver o meu mal, por causa de um sonho, por causa de uma túnica. Mas ali, ele entendeu que não se tratava dos irmãos dele, ele entendeu que ali se tratava do propósito de Deus na vida dele. E muitas das vezes a gente tem que entender esse lado de Deus, a gente tem que entender o propósito de Deus em nossas vidas. E muitas das vezes a gente não entende essa parte. Às vezes a gente fala assim: será possível que vai acontecer comigo? Será possível? Agora eu estou aqui em cima, eu vou começar a fazer para mostrar para as pessoas. Eu vou começar a fazer para aquelas pessoas que não acreditaram em mim, aquelas pessoas que não me acreditaram em mim, eu vou fazer com que essas pessoas, eu vou mostrar para as pessoas aonde eu cheguei.
Mas do mesmo tempo que você chega lá em cima, se você não tiver discernimento, você cai. E a queda é grande. Aquele novo tempo que você tem na sua vida pode se tornar um pesadelo. Só que a gente às vezes eu penso assim, a gente tem que ter esse discernimento. A gente tem que ter essa humildade de escutar, de ouvir as pessoas, de ler, de entender a palavra. E a palavra que eu deixo para os irmãos hoje, a pergunta que você faz para você mesmo, quando você estiver ali na sua oração, se estiver em seu momento de oração: eu estou sabendo esperar um novo tempo na minha vida? É uma pergunta difícil. Quando você faz essa pergunta para você, será que eu estou tendo a paciência que José teve, daquele novo tempo? E muitas das vezes a gente não tem esse tempo. Então eu gostaria que os irmãos pensassem nisso. As pessoas que estiverem vendo essa ministração, leve essa pergunta para você. Coloque essa pergunta no seu coração: será que eu estou tendo paciência para um novo tempo? Porque aquele homem teve. E a gente? Então eu gostaria que os irmãos tivessem esse momento com Deus. Refletisse tudo que passou na vida, tudo que vem passando, os momentos bons, os momentos ruins que a gente tem na vida, e parasse e refletisse, falasse assim: olha, aonde eu estou hoje, aonde eu estou chegando, será que eu estou sendo paciente de esperar um novo tempo em minha vida? Amém? Gostaria de agradecer o pastor por essa oportunidade, e que vocês possam levar essa palavra no coração. Amém?